Olá, queridos. Hoje nós vamos seguir na estrada do autoconhecimento, mas nós não vamos hoje andar com Davi. Eu quero convidar você a andar com outro personagem bíblico, que é Jeremias. Isso por causa de uma declaração que Deus faz a Jeremias, em Jeremias capítulo 12, versículo 5, aonde diz assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? O que Deus está dizendo a Jeremias? Está dizendo que se ele se esgota com aquilo que está no seu nível, como ele poderá enfrentar aquilo que está acima dele? Deus diz a Jeremias que se a força de Jeremias não é suficiente, o deixa cansado, quando ele está lutando com aquilo que é no mesmo nível que ele, correr a pé, como é que ele poderá obter vitória com aquilo que está acima dele, correr com aqueles que vão a cavalo? Para entender essa confrontação que Deus faz e esse desafio que Deus lança a Jeremias, é preciso entender o que está acontecendo. Jeremias, ele é de Anatote, da cidade de Anatote. A cidade de Anatote era uma cidade separada no tempo de Josué para ser habitada por sacerdotes. Inclusive, Jeremias, ele é filho de um sacerdote. No capítulo 1, versículo 1, fala palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Já no capítulo 1, versículo 5, nós temos o chamado de Jeremias. Deus diz para ele assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Talvez Jeremias tivesse pensado que nesse quadro, aonde ele morava numa cidade de sacerdotes, aonde ele era filho de sacerdote e aonde ele tinha um chamado profético, isso seria para ele uma garantia de bem-aventurança, de tranquilidade, de segurança, uma plena shalom, podendo ele se considerar, humanamente falando, como um homem abençoado. Mas, no chamado profético, Jeremias repreende o povo por seus pecados e repreende os sacerdotes por seu ministério infrutífero. Ele avisa no capítulo 7 que o templo, apesar do templo ele estar com o povo de Israel, o templo não protegerá Israel do ataque babilônico. Nem tampouco a multiplicação de sacrifícios. Também na segunda parte do capítulo 7, ele fala isso. Não é porque nós oferecemos muitos sacrifícios, muitos cultos e coisa e tal, que isso nos livrará, que isso nos protegerá das dificuldades. Então, por causa disso, Jeremias é rejeitado pelos moradores da sua cidade. Famílias de sacerdotes, do capítulo 11, no versículo 18 a 21, a gente lê o seguinte, 11, 18 a 21, o Senhor me fez saber e eu soube, então me fizeste ver as suas maquinações, eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo na terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Veja, havia um plano para matar Jeremias, para se livrar de Jeremias. Se não se livrar do mensageiro, pelo menos se livrar da mensagem que ele trazia, mas se necessário fosse, se livrar do mensageiro também. E Jeremias só ficou sabendo disso porque Deus revelou para ele. Como ele mesmo diz, eu era um manso cordeiro, levado para o matadouro, eu nem sabia o que estava acontecendo, o que estavam fazendo comigo. E aí, diante dessa situação difícil, Jeremias apresenta a sua queixa a Deus. Jeremias 12, de 1 a 4, justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito,
Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me provas e vês, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Nós temos aí Jeremias apresentando a Deus a sua queixa. E diante da queixa de Jeremias, Deus, ele não passa a mão na cabeça. Deus, ele não alivia a barra de Jeremias. Deus não paparica Jeremias. Deus, ele diz para Jeremias aquilo que nós lemos no versículo 5. Ele diz, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Então ele recebe da parte de Deus essa repreensão, dizendo, olha Jeremias, você se cansa e aceita a derrota daqueles que são da sua cidade, mas você nem sabe. E aí Deus vai dizer isso no versículo 6. Você nem sabe que não é só os da sua cidade, são os seus próprios parentes. Versículo 6. Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fiz deles, ainda que te digam coisas boas. Deus diz isso para Jeremias. Jeremias, se você se cansa com aqueles que são da sua cidade e mesmo com aqueles que são os teus parentes, como você reagirá quando a pressão vier de níveis mais elevados? Isso aconteceu com ele. Ele foi colocado no tronco pelo filho do sacerdote Imer, por Pazur. Isso a gente tem no capítulo 20. Acorrentado num tronco. Ele foi ameaçado de morte pelos sacerdotes, pelos profetas e pelo povo, a gente tem no capítulo 26. Ele ficou sabendo da morte do profeta Urias. O profeta Urias, quando soube que estava correndo risco, ele fugiu para o Egito, pois o rei mandou lá no Egito, mandou alguns agentes no Egito pegarem ele e matarem ele, e Jeremias soube disso. No capítulo 26 tem essa história. No capítulo 37 a gente tem o aprisionamento de Jeremias. No capítulo 38 a gente tem Jeremias sendo jogado num poço. E no capítulo 43 Jeremias sendo levado forçadamente para o Egito. O povo queria se livrar da Babilônia, de Nabucodonosor, fugindo para o Egito, e Jeremias disse, não vão, Deus não quer isso não vai dar certo. Mas não, eles não só foram, como eles levaram forçosamente Jeremias para lá. E as lutas de Jeremias foram tantas, o lamento foi tão constante, que ele nos deixou um livro chamado Lamentações de Jeremias. São os lamentos de Jeremias por causa da dor do seu povo e por causa da sua própria dor. Se Jeremias não tivesse amadurecido, entendendo a natureza da luta, se preparando para lutas maiores e encontrando a sua fonte de força, ele teria desistido, ele teria sido derrotado. Mas não foi isso que aconteceu. Jeremias viveu um dos mais difíceis períodos da história de Israel, que foi o período que antecedeu o cativeiro babilônico. Mas mesmo assim, ele profetizou durante 40 anos e morreu, sem abandonar a sua fé e o seu chamado. O que é que isso diz a você? Isso diz a você que você não deve ser ingênuo quanto às consequências de tua fidelidade ao Senhor. Ser fiel ao Senhor não é um seguro contra ameaças,
contra problemas, contra provações. Na mensagem, na palavra de domingo, Ana Paula falou sobre isso, né? Que mesmo Abel tendo sido fiel no seu sacrifício, isso não o livrou de ser assassinado pelo seu infiel irmão, por Caim. Então a nossa fidelidade a Deus não é consequência de que nós não seremos afetados, seja por um problema de ordem natural, uma enfermidade, um acidente, um desemprego, ou seja mesmo um problema de perseguição, de pessoas que querem o nosso mal. Sabe, todos nós começamos uma nova caminhada num certo grau de ingenuidade. Então, às vezes, na questão da profissão, né? Não, eu vou abraçar essa profissão e vai ser tudo maravilha e vai ser legal e tudo vai dar certo e eu vou ser promovido. Ou às vezes na questão do casamento, eu vou casar, o casamento vai ser uma beleza, não vai ter luta, não vai ter dificuldade, não vai ter pontos de vista diferentes. Às vezes com relação à vida cristã, principalmente com relação à vida cristã, né? Não, eu recebi Jesus, agora a vida vai ser beleza, beleza, beleza. Ou então mesmo ministério, aquele serviço que Deus te chamou para fazer e que você se propõe a fazer, diz, todo mundo vai reconhecer, vai aplaudir, vai ser uma maravilha, vai ser uma beleza. Todos nós começamos uma nova etapa num grau de ingenuidade. O que não é antinatural, porque se você nunca viveu aquilo, você é ingênuo com relação àquilo. Agora, as circunstâncias vêm e quebram a nossa ingenuidade, como aconteceu com Jeremias. Quando Jeremias ele percebeu os sacerdotes perseguindo e soube dos seus próprios irmãos perseguindo, ele quebrou sua ingenuidade. E a quebra da ingenuidade não é tempo para cansar, não é tempo para parar, mas é tempo de amadurecer. Por isso que Deus foi tão diretivo com Jeremias. Deus deu um pedala Robinho em Jeremias, falou, Jeremias, levanta daí, menino. Não vai ficar sentado, lamentando, reclamando, chorando, levanta daí. Seja homem, vai enfrentar aquilo que você tem que enfrentar. A maturidade é o resultado de quem não para, de quem avança. Avança sendo realista quanto às circunstâncias, não tapando o sol com a peneira, né? Não fazendo de conta que nada está acontecendo, sendo bastante realista com aquilo que está acontecendo ao seu redor, sendo honesto quanto aos seus sentimentos. Então, Jeremias ele não vai para Deus apresentando um louvorzão. Não, ele vai para Deus apresentando, como diz o texto, a sua queixa. Aquilo estava doendo, aquilo tinha magoado a ele. E ele vai diante de Deus apresentando com realismo seus sentimentos. Antes da angústia ser um convite à aflição, a angústia é um convite à oração, a buscarmos a presença do Senhor. A maturidade vem como resultado de quem busca aprimoramento, por ver a luta como treino, né? Por ver a situação que está vivendo como um treino para os desafios ainda maiores que haverão de ser enfrentados na vida. Todos nós queremos ser campeões, mas não existe ser um campeão sem lutas em níveis elevados. Então, se você quer ser um campeão e se você quer que a sua vida seja reconhecida como a vida de um campeão, você precisa aproveitar as pequenas lutas para se aperfeiçoar para as grandes lutas. E a maturidade é o resultado de quem avança, mantendo-se fiel ao chamado por confiar no seu Senhor. No capítulo 17, Jeremias fala, maldito o homem que confia no homem. E ele diz, bendito o homem que confia no Senhor. Ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Aquilo que também está lá no Salmo 1. Querido, Deus não quer servos fracos, chorosos, reclamões, servos que buscam colo. Mas Deus quer te tornar um corredor vitorioso, um soldado vencedor, alguém que combata o bom combate, complete a carreira e guarde a fé, no dizer de Paulo na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Por isso, levante-se agora e enfrente a tua luta. Vença os que correm a pé, para que possas competir com aqueles que correm a cavalo. Deus te abençoe.